A minha chegada em Canaã, na época, foi através da empresa Vale, né? Meu pai comprou uma área de terra no projeto na época, em 1982, e a gente veio para cá para trabalhar na pecuária e agricultura. E aí, em 82, 83, surgiu o projeto Carajás, né? Que era o INCRA na época, era o GETAT, criou o projeto Carajás. E o projeto Carajás se deu no assentamento do projeto Carajás, onde teve os apoios, né, CDL1, CDL2 e CDL3, e esses apoios, que era Centro de Desenvolvimento Regional, através do GETAT, da época, o governo federal João Batista Figueiredo, e esse projeto foi criado para proteger a área florestal de Carajás. Na época, isso aqui era fazenda, e o projeto veio para proteger o projeto ambiental de Carajás. Na época era estatal, e aí o governo federal, existia muitas invasões na época, e o governo federal, para proteger a área de reserva, ele fez o projeto Carajás e criou a reforma agrária na região. E na época, Morgana era município de Marabá, então a gente tinha muita dificuldade nessa região. Por a sede do município, tinha uma sede muito longe, o Marabá acabava ficando muito longe da nossa região. Então, depois veio criando Eldorado, Curionópolis, Paraupebas, até chegar aqui no CDL2, que virou Canaã dos Carajás. A gente teve muita dificuldade por ser o primeiro prefeito, por começar o município de um tudo. A gente começou do zero. A gente teve que começar a comprar a primeira caneta, a primeira mesa, a primeira cadeira, o primeiro papel Chamex, o primeiro computador, que naquela época era a máquina de datilografar, e a gente começou do nada, mas nós conseguimos, mesmo com dificuldade, sem conhecimento de gestão, a gente conseguiu fazer com que o Canaã dos Carajás se tornasse essa Canaã de hoje. E a gente trabalhou para que a Phelps do Brasil, na época, aprovasse o projeto Sossego. Tinha um geólogo que trabalhava na Phelps, era um cara muito experiente, muito trabalhador, muito sério, Fanton, e ele deu esse respaldo e o projeto Sossego surgiu. Daí, com a criação do projeto Sossego, veio o desenvolvimento para Canaã. Por quê? Se não viesse hoje o projeto Sossego, na época, talvez Canaã seria o mesmo CDL2. E Deus é muito bom com o nosso povo, porque depois criou o projeto S11D, que hoje a gente tem uma arrecadação aí bem importante, e eu acredito que nós, com a quantidade de habitantes, a gente é um dos municípios mais ricos do Brasil. Então a gente tem esse lado positivo. A gente começou daquela época e Deus abençoou que viesse acontecendo como aconteceu. O maior desafio foi o problema recurso financeiro, a falta de recurso. Porque quando você não tem dinheiro, você não consegue contratar um corpo técnico para desenvolver. E quando você não pode pagar salário adequado, a nossa época, portanto, nossos vereadores da época de 96, 97 ganhavam R$500. O prefeito ganhava R$2.500 de salário. Então, para você observar, nós não tínhamos condições de contratar técnicos de planejamento, engenheiro, nós não tivemos engenheiro. Nós tivemos médico, porque nós fizemos um trabalho bem feito em relação de busca de médico que quisesse vir para o interior para trabalhar, dando o próprio mão de obra dele muitas das vezes para se manter um bom período para desenvolver a região, porque nós não tínhamos dinheiro. Na realidade, essa é a palavra certa, nós não tínhamos dinheiro. Então foi o maior desafio nosso, foi a falta de dinheiro. Segundo, mataram o meu vice antes da minha posse. Então eu fui prefeito sem vice-prefeito, porque meu vice-prefeito morreu no mês de outubro do ano de 96. Ele foi baleado lá em Paraupebas, antes da eleição, e morreu após a eleição. Então a gente teve um desafio muito grande, porque eu fiquei só praticamente, e com a Câmara de Vereador também inexperiente da época. Então foi a dificuldade, um desafio que a gente venceu, porque a gente confiava muito em Deus. E o povo de Canaã, realmente, Morgana, até hoje eu vejo isso, é um povo muito ordeiro, um povo muito trabalhador, e é um povo que ajuda. Então, se não fosse o povo, talvez na época a gente não tinha conseguido fazer o que nós fizemos. Saber que Canaã está completando 25 anos, e a gente teve a participação do primeiro dia de luta pela emancipação de Canaã, isso é muito gratificante. O que eu desejo para Canaã é que Canaã venha sempre ter
essa vantagem grande em relação ao desenvolvimento econômico, em relação ao povo de Canaã. Agradecer aqui em público a Vale por ter feito com que Canaã desenvolvesse dessa natureza. A empresa, além de trazer funcionário qualificado, né, a empresa também tem uma parceria muito grande no município, ela tem essa questão. Isso é muito gratificante para a gente. E eu fico feliz de saber que Canaã, tão jovem quanto é um município recém-criado praticamente, com 25 anos de vida, é um município muito jovem, e que tem essa prosperidade imensa, que é um município invejável hoje por muita gente. Então eu quero parabenizar Canaã, o povo de Canaã, e desejar que as pessoas continuem sendo assim, trabalhando, sendo um povo trabalhador, humilde, e que venha fazer com que nós podamos juntar as ideias do povo de Canaã e fazer Canaã virar uma cidade realmente muito importante na questão do Pará, no Brasil, porque o que a gente precisa hoje é o desenvolvimento. Isso que venha a ter segurança, que venha a ter a saúde, que venha a ter a infraestrutura no geral, e principalmente que os gestores olhem pelos menos favorecidos, porque a questão dos menos favorecidos é o sacrifício hoje do ser humano. Então, que está precisando isso, e que Canaã possa receber todo mundo de braços abertos, que isso é muito gratificante. Canaã tem esse lado positivo, é uma cidade muito promissora, uma cidade que a gente fica feliz de morar em Canaã, porque o povo de Canaã, graças a Deus, é um povo muito feliz, e é um povo que acolhe todo mundo. Canaã tem essa vantagem, e a gente vê isso desde a minha época até hoje. Canaã acolhe todo mundo, então é uma cidade muito, muito boa de se viver, e Deus tem abençoado muito Canaã. Quero parabenizar todo o povo de Canaã, quero parabenizar a Rede TV por essa oportunidade para mostrar a história de Canaã aqui na Verdade.